Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Essa live da Liga Acadêmica de Geriatria da UPE, ela vai ser transformada em podcast, o Idoso Pode. E aí a gente vai discutir aqui um pouco do cotidiano e da saúde do idoso de uma forma simplificada, acessível, descontraída, mas sem perder o embasamento científico. Hoje a gente está com um convidado especial, o Dr. Vitor do Amaral Dias. Ele é graduado em medicina pela UPE, médico especialista em clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena e especialista em geriatria pelo Real Hospital Português de Beneficência e mestre em ciências médicas. Isso, já virou mestre, né? Mestre em ciências médicas. E Sim. Dr. Rodrigo, que é o nosso grande apoiador, que ele é médico pela UFPE e clínico, fez clínica médica pelo Hospital Oswaldo, pelo Hospital Otávio de Freitas, é mestrando em Educação e Saúde pela FPS, geriatra pelo UOC da UPE e possui atuação profissional como médico intensivista no Hospital Getúlio Vargas e o Procap. Então, é, essa live ela traz um assunto que é bem comum a gente escutar, que é o esquecimento no idoso. Quando a gente deve se preocupar com isso, doutor Vitor? Pois é, eu estava pensando, primeiramente, né, boa noite e a todos que estão acompanhando. Para mim é um prazer, agradeço aí o convite de Marcela, Rodrigo, Rafael, para esse trabalho tão bacana que vocês vêm fazendo, semanalmente, quase, sempre tem material legal, né, e eu acho que é um trabalho muito salutar, porque acaba informando a população, informa profissional de saúde, deixa todo mundo na ponta dos cascos aí com assuntos super relevantes, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje. A proposta é uma conversa, como você falou, num tom mais simplificado, mas que dê para a gente entender algumas nuances desse problema que é tão frequente. Eu tinha até preparado algumas coisinhas para falar, mas aconteceu comigo um negócio essa semana que só me veio à cabeça a live. Eu estava no shopping fazendo uma compra, fazer uma troca. E aí, esses cadastros de loja, né? Aí o cara falou: Olha, qual é o teu CEP? E eu esqueci. Eu esqueci, deu um branco, aquele literalmente branco. E aquele branco de não ter lembrado na hora me gerou uma ansiedade, uma angústia. Eu tenho um perfil algo mais ansioso. E assim, não era para eu estar assim, mas aconteceu de eu ficar mais ansioso. E o CEP simplesmente não vinha. Eu tô aqui, moro há 3 anos nessa casa. E eu só consegui parar, me acalmar e resgatar essa memória quando alguém chamou o cara lá, ele se distraiu. Eu disse: Pronto, não estou sob pressão, o número veio, e, enfim, fiz o cadastro. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o esquecimento em si, ele não necessariamente é doença. Na verdade, na maioria das vezes, não é doença, né? Então a gente tem, quem já jogou videogame alguma vez na vida, sabe que a gente tem algum. Já ouviu falar de bug, né? Bug é uma coisa assim, é uma pequena falha que não atrapalha o andar do jogo. Então, a gente tem alguns bugs, né? Então, esse do branco, por exemplo, quem nunca teve um branco como esse, né? Numa situação de maior ansiedade, de maior angústia. Quem nunca teve também aquele padrão assim, poxa, perdi o meu carro no estacionamento. Então, isso acontece com alguma frequência também. Aquele padrão de, poxa, que eu chamo até de, eu brinco quando falo isso aqui em aula, eu chamo de o bug do casal, né? Quando você atribui uma memória, um valor que nem é tão verdadeiro assim, né? A gente molda a memória conforme nossas emoções. Eu tô parecendo meio Spencer hoje, né? Assim, tô bem, né? Foi bem legal a live da semana passada, mas assim, é para lembrar do papel da emoção, do humor, junto da memória, né? Então, quando a gente molda a nossa memória de acordo com o nosso humor, por isso que no casal, na briga de casal, todo mundo tá certo, porque cada um lembra a memória do seu jeito. Então, isso é um pequeno bug, isso é uma pequena falha. Então, assim, eu posso passar aqui à noite falando exemplos de pequenos bugs e falhas e todos são normais, todos são normais.
na maioria das vezes, o esquecimento é temporário, ele não traz impacto para a pessoa. O que é que acontece? É que quando a gente envelhece, os esquecimentos começam a aparecer, pode até aparecer, mas o esquecimento que preocupa verdadeiramente é aquele que muda o padrão, né? É aquele que foge à tua própria régua. Você não vai se comparar. Eu não vou comparar Vitor com Rodrigo, Vitor com Marcela. Eu vou comparar Vitor com Vitor. Então, aquele esquecimento que muda intensidade, que muda frequência ou que interfere nas atividades do paciente, né, nas atividades de sua vida diária, ou como o pessoal gosta de falar aí, né, interfere com os BOs, né, que o pessoal vai fazer. Esse tipo de esquecimento é um esquecimento que merece um pouquinho mais de atenção. Claro que tem outras nuances, né? Então, por exemplo, quando a gente lembra de um paciente com uma doença de Alzheimer, a gente pode lembrar que um paciente que tem esse tipo de demência, quando isso é relatado por um cuidador, essa informação como intenso, como frequente, né, como fora do padrão, isso tem um peso na tua avaliação maior do que muitas vezes a queixa do próprio paciente, porque nesta doença muitas vezes a gente perde essa capacidade de notar a própria queixa, a própria perda, né? Outros exemplos também, né? Então, claro que a gente vai valorizar um esquecimento no idoso, porque estatisticamente o idoso que esquece tem uma chance maior de ter demência do que um jovem. Mas essa informação sozinha não é suficiente para a gente atribuir uma preocupação maior, vamos dizer assim, né? Então, tem que lembrar desse mantra, né? De ser intenso, de ser frequente, de mexer com BO, de mexer com a atividade de vida diária desse paciente, né? O idoso, ele, ao envelhecer, ele tem uma predileção, vamos dizer assim, por processos automáticos. Ele vai começar a repetir várias vezes as coisas que ele sempre fez. E isso acaba fazendo com que ele use menos a atenção. E a gente vai ver ao longo do papo da gente hoje que a atenção é super importante para que o paciente consiga captar a informação e fazer o download, né, daquela memória. E ela vai ser usada ou não para frente, isso aí não é o tema agora. Mas se a gente não tiver esse foco atencional preservado, e isso, de certa forma, diminui um pouquinho no envelhecimento, não necessariamente a memória, mas você veja que ele vem antes da memória. Então, quando isso acontece, o paciente pode ter uma predisposição, né? Ele vai mais para o automatismo, ao invés de ter um foco atencional para uma informação nova. Isso, eventualmente, pode prejudicá-lo. Pois era nesse ponto, acho que foi interessante esse gancho que você deixou, que é até uma dúvida corrente que a gente escuta, né, do consultório, do dia a dia, né? Que aí eu queria que você, se pudesse comentar dois aspectos. Um é o que seria o ageísmo, né? Que eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. E aí, dentro dessa explicação do ageísmo, falasse um pouquinho o quanto que a gente, às vezes, atribui o esquecimento ou problema de memória ao próprio ageísmo. Tá, beleza. O ageísmo e a sua relação com a memória parte desse pressuposto, do motivo da gente estar conversando aqui hoje, né? Então, muita gente ainda acredita que o simples fato de envelhecer é igual a demência, caducou, né? Então, de uma forma geral, o ageísmo se traduz em ter preconceito, ou idadismo, né, como se chama, é uma forma de preconceito, né, com o idoso pelo simples fato dele estar envelhecido, né, atribuir condições que não necessariamente são fisiológicas desse idoso, condições que não necessariamente são uma verdade absoluta para ele, podem até eventualmente acontecer com mais frequência nessa população em comparação ao jovem, mas generalizar acaba sendo um pouco do que a gente chama de ageísmo ou idadismo. Então, na memória, isso acontece muito porque há esse conceito de que o cérebro do idoso envelhece, e envelhece mesmo, certo? A gente perde algumas coisas em relação à memória. A gente já falou da atenção, né, que é o princípio básico antes de a gente captar uma memória, mas a gente perde muito de velocidade de processamento, é agilidade mental. O idoso começa
a ficar menos ágil. Isso acontece. A gente perde um pouquinho de memória também. Um pouco, tá? Mas é um pouco. E esse pouco não é suficiente para gerar impacto, para mexer com as atividades do paciente, né? O impacto disso costuma ser muito sutil. A perda é muito sutil. E aí o ageísmo entra também, e muita gente não sabe que até em algumas coisas, em alguns domínios, né, a memória é apenas uma pecinha num grande quebra-cabeça chamado cognição, né? Então, várias habilidades intelectuais que a gente tem, a memória é uma delas, né? Habilidades visuais, espaciais, o nosso comportamento social, né? Se a gente é inibido ou não, funções executivas, que de uma forma grosseira é a capacidade de resolver problemas, se adaptar a eles. Todos eles influenciam na nossa cognição, em como a gente vai funcionar intelectualmente. Então, algumas dessas habilidades, vamos dizer assim, elas podem até aumentar. Então, o vocabulário costuma aumentar quando o paciente vai envelhecendo, né? Conhecimentos gerais, a popular sabedoria, né? Quem não conhece aquele vô que quando ele começa a falar, todo mundo fica em volta parado assim, ó, babando, e só ouvindo o que ele transmite de cultura, né? Esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando analisa tão genericamente a memória e o funcionamento cognitivo do idoso, porque na imensa maioria das vezes, né, assim, a gente tem esquecimentos, mas nem todo esquecimento é demência, a gente vai ver isso mais na frente. Mas na imensa maioria das vezes, as alterações que existem, e existem, não tem problema. O cérebro, como o estômago, como o coração, ele vai envelhecer e, eventualmente, vai ter uma lentificação do seu funcionamento orgânico, mas sem impactar. Quando impacta, pode ser que a gente esteja diante de uma doença. Não sei se você escuta muito. Desculpa, deixa eu falar. Não sei se você escuta muito o consultório, mas doutor, quando você pergunta como é que tá a memória? Não, doutor, para a idade dele tá ótima. Né? Pois é. A gente escuta Nossa, isso chega a dá uma dor no coração, né? Dá uma dor, né? Dá uma dor. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, às vezes, eles também... Apesar. Às vezes, exatamente, o apesar, ou até subestimam, né, o déficit quando o déficit existe de verdade, né? Sim, Tem um verdade. pouco de tudo. Marcelo, manda. O senhor tinha acabado de falar que nem todo esquecimento... Sim ou não, Marcela? Pelo amor de Perdão, Deus. você. Você falou agora Boa. sobre o esquecimento, que ele não tem uma relação direta, nem sempre, né, com a demência, mas quais são as causas Certo. e as condições que levam ao curso do esquecimento? O que é que pode levar? Tá. Então, assim, a gente já conversou um pouquinho sobre os bugs, né? Alterações de esquecimento que nem chegam a ser perdas fisiológicas, podem acontecer em qualquer idade. A gente tem a alteração, de fato, fisiológica, né? O paciente, pelo próprio envelhecimento cerebral, com pouco impacto. Mas a gente também tem 3 outras entidades que podem acontecer em maior ou menor grau. Então, a gente tem uma coisa... Eu vou dar alguns nomes difíceis agora, mas eu vou tentar explicar. Então, a gente tem algo que a gente chama de declínio subjetivo persistente, né? Ou simplesmente, né, de uma maneira mais simples, é o paciente que tem uma queixa que existe, mas é uma queixa persistente, mas que a gente não consegue flagrar, não consegue pegar no teste. Você testa e o paciente vai super bem, né? O geriatra, o neurologista, eles vão testar e o paciente vai muito bem. Não se sabe ainda se isso prediz uma chance maior, um risco maior, na verdade, do paciente vir a desenvolver uma demência no futuro. Ainda está em estudo isso, os dados são algo conflitantes, mas parece ser uma entidade um pouquinho diferente do envelhecimento fisiológico. E a gente tem outras duas, uma que a gente liga o sinal amarelo e outra que a gente liga o sinal vermelho. O sinal amarelo é o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que a sigla se chama CCL. É como se fosse um meio do caminho entre o normal e a demência. Só que é um meio do caminho que nem sempre vai virar demência, né? Uma parte desses pacientes podem melhorar, outras ficam no meio do caminho mesmo e vivem até o resto da vida assim. E uma parte, e aí sim, esse comprometimento, né? Quando você identifica, é um comprometimento que você consegue flagrar no teste, é diferente do outro, né? Você consegue ver, ele foi mal,
Mas apesar de ir mal no teste, ele vai muito bem na vida dele, para resolver os BOs dele. Então não há muito problema nesse funcionamento do indivíduo, né? Que é a capacidade de se virar, basicamente. Então, esse paciente com CCL, ele tem um risco. Você tem que ficar de olho, porque afinal ele fez um teste ruim. Então você tem que ficar de olho porque ele pode vir a desenvolver, testar com alguma frequência, coletar uma história com mais frequência, pedir visitas com maior frequência. E finalmente o que todo mundo conhece, né? Que é a demência, que quando você tem um desempenho ruim, né? Você consegue até atestar isso nos testes, mas isso começa a impactar no funcionamento do indivíduo. Aí chama demência. Só que demência não é um diagnóstico. Demência é uma síndrome que tem uma síndrome demencial, né, quando tem essas características, e que pode ter várias causas, como você perguntou, Marcela. A principal que todo mundo lembra e que todo mundo vem angustiado por consultório é a doença de Alzheimer, certo? Essa, quando a gente tem doença, a gente pensa em doença de Alzheimer, a gente tem que se atentar, até porque em termos numéricos, né, em números absolutos, é a causa mais frequente. Mas não é a única, né? Então, assim, demência, existem demências que a gente chama de vasculares, que tem muita relação com fatores de risco cardiovascular. Eu vi aí que alguém perguntou sobre diabetes, né? Então, diabetes, hipertensão, cigarro, sedentarismo, colesterol aumentado, né? E, por coincidência, esses são fatores de risco para a doença de Alzheimer também. Então, muitas vezes elas se confundem, o diagnóstico é difícil, né? Então, precisa realmente de uma avaliação especializada. Tem várias outras doenças que a gente chama de neurodegenerativas, né? Elas acontecem porque o neurônio morre, né? Então, a gente tem demência, tem esse transtorno neurocognitivo, né? Que é o outro nome para demência. A gente tem quando o neurônio não funciona bem ou quando ele morre, certo? Quando ele morre, a gente tem doenças neurodegenerativas, certo? Doenças que vão fazer o neurônio degenerar. E aí, a Alzheimer é a principal delas, mas tem outras, né? A gente tem doenças de Levy, eu acho que foge um pouco ao propósito, mas é importante saber que existem outras causas, como demência frontotemporal, que nem sempre começam com memória sendo atingido, né? Então, a memória, o clássico padrão, é a doença de Alzheimer, né? Que depois vai acabar pegando outros domínios, né, daquela rede que a gente já conversou. Mas outras demências, a depender de como começam, podem lembrar de outras causas. E aí vale também a gente citar um grupo de demências que a gente chama de potencialmente reversíveis. Por que eu chamo de potencialmente reversíveis? Porque elas, sob uma determinada intervenção, sob uma ação que a gente fizer, elas podem melhorar o quadro do paciente, entendeu? Então, pode ser um hormônio que esteja sobrando ou esteja em excesso, quando a gente lembra da tireoide. Pode ser uma vitamina que esteja mais baixa, como a vitamina B12, uma causa clássica. A vitamina B1, que a gente vê nos pacientes alcoolistas, né? O próprio álcool pode ser uma causa de demência e pode ter alguma melhora com a cessação do álcool. Algumas causas neurocirúrgicas, né? Pacientes que tiveram uma queda e fazem hematomas que podem eventualmente ser drenados. Algumas causas como hidrocefalia de pressão normal, um nome grande, mas basicamente é mais líquido no cérebro do que se devia ter, e às vezes uma intervenção neurocirúrgica, drenar aquele líquido, pode fazer um benefício para o paciente. E mais uma vez eu torno a falar da relação íntima de humor com cognição. Memória e humor caminham juntos. Então, a gente já falou do papel da ansiedade, né, da atenção, e esses são as principais vertentes que se alteram quando o paciente está deprimido, por exemplo, né? Então, há quem chame de pseudodemência, uma falsa demência, né? É uma demência que, na verdade, você está enganado. Então, quando você acessa o humor desse paciente, por isso tem que ter avaliação, né? Por isso que tem que ter exame de imagem, por isso tem que ter laboratório e uma boa avaliação clínica, para você identificar que o paciente está francamente deprimido, antes de você pensar em tratar com qualquer remédio para memória, a gente vai falar sobre isso, você tem que tratar o humor desse cara, né? Porque há uma chance razoável dele conseguir diminuir um pouquinho aqueles sintomas. Nem sempre há uma cessação por completo, mas em alguns casos, sim, há uma melhora desse paciente, e esse paciente pode ter... acabava sendo taxado, né, como um demenciado, às vezes até como Alzheimer,
quando na verdade o problema era o humor dele, no final das contas. Entendi, Ah, ótimo. sim, uma outra coisinha, remédios também, né? Uma outra coisa que mexe demais com a memória e que a gente acaba sempre, até eu esqueci agora, né? Mas no consultório a gente acaba não esquecendo, que a gente sempre faz a listinha, né, Rodrigo? Antes de começar a consulta, já pega toda a listinha de remédio e já começa a dar várias dores, né? Quando chega aquele paciente com o velho e bom Rivotril da vida, né? Uma série de outras medicações que podem atrapalhar a memória naquele momento, enquanto o uso, se questiona um pouco para o depois, né? Quando você tira esses remédios, teoricamente o paciente pode voltar a melhorar. Entendi. Então, Victor, teve uma pergunta aqui, acho que você já acabou respondendo no caminho aí, que foi sobre o Alzheimer e diabetes, acho que já está contemplado. A gente teve também aqui a Áurea, que perguntou em relação a se tem a ver com a idade, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Que, não, Tô... que existe uma modificaçãozinha com a idade, mas que não necessariamente determina, né? Mas ela Isso. perguntou uma coisa aqui que eu acho bem interessante a gente comentar, que é uma dúvida frequente, que de consultório a gente acaba ouvindo Certo. muito, que é a família falar, doutor, ele não tem esquecimento, ele não tem demência, porque ele lembra de tudo do passado, mas quando a gente vai investigar, ele não lembra o que comeu na refeição anterior. Poderia comentar um pouquinho sobre isso, Claro, claro. até para ajudar as pessoas a entenderem de que essa memória, como funciona essa memória do passado, como essa memória é mais recente e onde é que a demência acaba atuando mais um pouquinho. Isso. Na verdade, a gente tem vários tipos de memória, né? Memória não é uma definição absoluta, né? Então, a gente tem memórias que dependem do tempo que ela está armazenada, né? Então, a gente pode ter a memória do simples, o garçom que tem que lembrar o pedido que foi feito, porque ele vai ter que passar para o cozinheiro que vai fazer. Isso é uma memória de curto prazo. Mas a gente também tem memórias de longo prazo, dos conhecimentos adquiridos à vida, ou do simples ato de andar de bicicleta, de dirigir, né? Algumas memórias que a gente não precisa nem acessar. As memórias que a gente testa no consultório são as memórias que a gente precisa acessar, né? São ditas explícitas, como a memória que se perde no Alzheimer, por exemplo, né? Então, a memória para fatos recentes é uma das que mais acontece na doença de Alzheimer. O paciente idoso ele pode ter alguma perda, a gente já falou sobre isso, né? Então, uma perda com um nível menor, com pouco impacto. No Alzheimer, isso é potencializado aí por 500 mil, enfim, estou falando um número aleatório só para que se entenda que o impacto é maior. Então, esse paciente que está demenciado, né, que tem o Alzheimer, que é o caso da pergunta, ele pode preservar memórias antigas, né? Memórias com detalhes, inclusive, né? Com riqueza de detalhes de como foi o nascimento do filho, né? Provavelmente ele já está mais velho, como foi o nascimento, qual foi o hospital, de que horas foi, qual foi a marca do charuto que ele fumou quando o menino nasceu. Ele consegue fazer isso. Mas, como o Rodrigo bem falou, há algumas áreas que são acometidas inicialmente, né, na doença de Alzheimer, podem fazer com que o paciente perca as noções da memória de curto prazo não, mas memórias recentes, né? Como o que comeu no café da manhã. Às vezes, quando isso vai progredindo, pegam também fatos do cotidiano, né? Então, que estamos diante de uma pandemia, de quem é o nosso presidente, até, eventualmente, com o avançar da doença, com o caminhar da doença, esses outros espectros da memória também, eventualmente, são acometidos. Então, isso depende muito das áreas que são acometidas, do caminhar da doença e de qual é a doença que a gente está lidando. No caso da doença de Alzheimer, funciona assim. Isso mesmo. Como é que o cuidador, ele, observando tudo isso, como é que a gente tem que ter um cuidado com o cuidador? Porque a gente sabe que ele fica sobrecarregado e às vezes é um pouco negligenciado, né? E é uma sobrecarga. Como é que a gente faz para direcionar? Como é que a gente deve cuidar desse cuidador? Eu sei que é uma pergunta que a gente ficou um pouco mais para frente, mas além disso, como é que esse cuidador pode observar e identificar os sinais e levar para o médico? Acho Boa, que boa. foram muitas Entendi. perguntas, mas o senhor pode ir pela A gente pode ordem, dividir, né? pode Eu acho que dividir, assim, depois a vamos gente fala partir um pouco. então.
Vamos partir então do momento em que se identificou o sinal. Talvez fique mais claro que a Isso, gente vai seguindo a linha do raciocínio. ótimo. Uma vez identificado esses sinais de, poxa, tá intenso, tá frequente, tá atrapalhando o funcionamento do meu indivíduo, ele não tá percebendo. Até algumas queixas têm um peso maior, né? A gente nem falou disso, mas é um paciente que se perde no caminho habitual, pode ter um impacto muito maior do que o esquecimento de um objeto que ele torna a lembrar e acaba achando, enfim, por uma distração qualquer, né? Então, a gente precisa analisar isso e quem avalia isso é a equipe médica assessorado pela equipe multidisciplinar. Então, assim, quando a gente identifica isso, tem que levar no médico. E geralmente, geriatras e neurologistas, não vou ficar em cima do muro, não, acho que são as especialidades que têm o maior know-how, têm a maior capacidade de gerenciar esses casos, né? E não é porque é mais sabido, não, é porque vê mais, tem que ver esses pacientes, né? Então, Uhum. se a gente não consegue visualizar, né, por repetição mesmo, né, que é um processo da memória, né, como a memória vira de curto para longo prazo, esse processo precisa ser passado para esses profissionais, né? Então, na minha concepção, uma vez um clínico identificando isso, de qualquer especialidade, ou especialidades clínicas, né? Se houver condições, a gente sabe que existem inúmeras dificuldades, inclusive no Sistema Único de Saúde, mas se houver condições, rastrear, né? Então, isso tem que ser acessado no idoso, né? No âmbito da atenção básica, inclusive, ou de outras especialidades. E uma vez acessado e rastreado isso, encaminhar. Porque aí a gente consegue conduzir melhor, né? Veja que a gente falou de várias nuances, vários possíveis diagnósticos, várias síndromes complexas, né? Então, para doença complexa, tem que ter alguém que tenha experiência com isso, certo? E o simples. Uma coisa, eu acho que é até um recado, tanto para profissionais quanto para a família, o quanto, assim, para a família não bota a queixa embaixo do tapete. Se está incomodando, se está estranho, leva, certo? Porque Uhum. muitas vezes aquela família, às vezes até o paciente, quando consegue perceber, tá cheio de angústia. E aí vem o meu recado profissional de saúde também. Se identificou, testou, viu que tá tudo bem, fala para ele que tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente fala aquele velho, Sim, eu sempre falo isso, né, Rodrigo? Eu sempre falava isso falo isso para os residentes. Fala para ele que tá tudo bem, pelo menos por enquanto, né? A gente não tem bola de cristal, mas é importante a gente deixar essa família tranquila, pelo menos para aquele momento, né? Porque às vezes a gente fala, não, o teu teste está normal, mas ó, ele tá tão distraído e tão ansioso que ele não consegue captar aquilo, né? A gente já falou disso. E uma informação entra por aqui, sai por aqui, ele não consegue captar essa informação, o teste está normal. Fala com todas as letras em alto e bom som. Olha, não estou pensando nessa doença, não estou pensando em Alzheimer. Isso ajuda demais. sem dúvida Quer que eu nenhuma. fale de sobrecarga agora já ou a gente fala num segundo momento? Como é que você Acho que está a gente pode pensando? deixar para um segundo momento mais para frente, né, doutor Rodrigo? E eu acho que até Tranquilo. esse diagnóstico acaba aliviando um pouquinho da sobrecarga, né? Claro que tem outras intervenções, Sim, essa ausência de diagnóstico muitas vezes, né? E eu exatamente. acho, e eu acho até que, na verdade, sobrecarga do cuidador merece uma live Total. Só exclusiva para para isso, né? isso, né? Porque ainda mais para alguém que fez um mestrado sobre isso, né? Acho que pode trazer muito elemento, muita coisa bacana sobre isso. Acho que já fica já um convite para o futuro para Por mim tá gente, marcado. a gente focar realmente em uma live só sobre isso. Tem uma pergunta aqui que foi feita por Emanuele Limas, que fez até algumas perguntas para Alzheimer, que também eu acho que merece uma live no futuro somente sobre Alzheimer, porque é uma doença que talvez seja mais no cotidiano das Em foco, pessoas, né? em foco, sem dúvida. Mas uma coisa que ela perguntou que eu acho interessante é se no paciente que está esquecido, se a gente tem como prevenir demência nessa pessoa mais esquecida. Se fala, se a gente ouve muito, né, palavra cruzada, enfim, fazer alguns jogos, algumas coisas, jogo de memória. Tem alguma coisa que efetivamente a gente possa fazer para prevenir de um paciente que tenha esquecimento dele desenvolver um quadro de comportamento cognitivo leve ou uma demência? Entendi. De fato,
é muito melhor ser preventivo do que curativo na doença de Alzheimer, que é o tema da questão, né? Então, até hoje, quando a gente tem a doença estabelecida, a, não há intervenções não há nenhum remédio, nenhuma ação que faça a doença parar de caminhar, que cure a doença, infelizmente. O que a gente sabe, no entanto, Rodrigo, é que a gente precisa ver de onde vem esse esquecimento, né? Em se supondo que é uma alteração inicial que eventualmente vai virar um Alzheimer, provavelmente as alterações que estão lá no nosso cérebro, que vão gerar doença, já estão há décadas, muitas vezes, se instalando e progredindo, né? Então, na verdade, a prevenção da doença de Alzheimer começa ao nascer, né? Pasmem. Porque a gente, na nossa idade, né, enquanto criança, adolescente, o quanto a gente é educado, nosso nível de escolaridade é um fator de proteção, né? Então, eu vejo muito, já pegando o gancho, talvez seja uma pergunta futura, os familiares muito aflitos quando a gente dá o diagnóstico e diz, doutor, se meu pai teve, eu vou ter, né? Então, só que não é bem assim, né? Uma parcela da influência para você virar uma demência, por exemplo, pode vir da carga genética, enfim. Isso é um risco maior, também não é uma garantia. Mas uma boa parte, entre 30% a 40%, do que vai fazer o paciente ter uma demência ou não, são por coisas que a gente pode modificar ao longo da vida. A gente já falou da escolaridade, a gente tem, à medida que a gente vai envelhecendo, pacientes que têm um déficit auditivo, né, não devem ter isso corrigido precocemente, porque a gente já viu que se você não consegue escutar, não ter atenção, vai captar a memória, né? Então, pacientes, a gente já viu que tem um monte de fator de risco cardiovascular, então a gente tem que intervir nisso, tem que tratar a obesidade, tem que tratar a hipertensão, tem que tratar o diabetes, né? Tem que tratar o sedentarismo, né? Então a gente sempre estimula que o corpo são e mente sã é o jargão mais verdadeiro possível para a doença de Alzheimer, na verdade, para qualquer demência, né? E uma vez instalado o esquecimento, que aí é o foco maior, então, diante de tudo isso resolvido, né, o nosso cuidado para não ter demência começa desde já, de ontem, na verdade. Uma vez instalado esse esquecimento, que a gente ainda está em dúvida, está em investigação, os estímulos cognitivos vão muito além da palavra cruzada, né? Pode ser que uma palavra cruzada seja muito pouco para determinado paciente ou seja demais para outro paciente, né? Então a gente tem que adaptar o estímulo àquele paciente, né? E o estímulo cognitivo é importante, é você desafiar a sua mente, né? Para a sua realidade. Então, desafiar a sua mente pode ser estar na roda de conversa com seus amigos, com a sua família. Não precisa ser o sudoku ou a palavra cruzada. Pode ser também, se você gostar disso. Mas não precisa o familiar comprar 10 revistas e levar para o paciente que nunca fez isso, que não tem interesse, que não gosta, que não quer, né? Então, quando ele tem condições de opinar. Então, assim, o estímulo parte do estímulo do corpo, né? Atividade física regular, boa alimentação, um sono, tem que ter sono bom, porque a memória ela se consolida na hora que a gente dorme. Quando a gente dorme bem, a memória consegue fixar bem. Então, um sono adequado, um ambiente livre de estresse, tudo que a gente fala como boas medidas de estilo de vida saudável, né? Então, uma alimentação rica em frutas, verduras, peixes, um pouco menos de embutido, um pouco menos de carne vermelha, né? Então, todos esses em fatores, todos eles juntos, provavelmente vão fazer você prevenir o aparecimento da demência muito mais do que uma simples intervenção. Dificilmente, que a doença é muito, muito complexa, vai chegar um remédio que vai resolver tudo sozinho, né? Então, provavelmente as intervenções que a gente vai fazer são intervenções em vários fatores ao mesmo tempo, seja de remédio ou não. Então, a parte preventiva, muitas vezes, é um controle impecável desses fatores de risco que podem levar à demência. É bem importante, né, a gente entender todo um contexto para não simplificar tanto e acabar se passando em algumas coisas. O nosso tempo está um pouquinho apertado, então a última pergunta que a gente tem aqui é qual
papel e a importância da equipe multidisciplinar nesse contexto. Massa. Eu tinha uma preceptora que eu lembro quando eu era doutorando. Alguns devem conhecer, Nevinha. E ela falava assim sempre, e isso é uma frase que me marcou muito. Isso não é importante, não, é necessário. Ela sempre falava isso, né? E isso me marcou de uma forma que, quando eu vejo uma intervenção que é extremamente vital para o paciente, eu às vezes até falo isso para os pacientes no consultório, né? O Rodrigo já deve ter visto. E o papel da equipe multi se baseia no fato de que, diante de doenças tão complexas, que têm tantas vertentes que podem gerar tantos prejuízos para o paciente, a gente precisa de ajuda, o médico não consegue fazer isso sozinho, né? E muitas vezes, no caminhar da doença, o nosso papel ativo, vamos dizer assim, a gente vai continuar gerenciando, claro, mas o papel da equipe multi vai se sobressair à medida que a doença for avançando. Então, aquele paciente pode desenvolver uma perda muscular, ele pode desnutrir, então, fisioterapia, nutrição, né? Sempre quando eu vou falar nominalmente, eu fico morrendo de medo de esquecer, para ninguém ficar chateado. Mas o TO para o estímulo cognitivo, e depois que a doença vai avançando, preservar essa funcionalidade, né? A capacidade de se virar, a enfermagem para gerenciar a prescrição, quando o paciente está com sobrecarga do cuidador ou deprimido, né? Psicólogo, suporte social, enfim, todas essas especialidades elas vão ser usadas em maior ou menor grau a depender de que fase a gente está da doença. Um bom gerenciador disso acaba sendo o geriatra, né? Eu costumo até falando, a gente falou de neuro, de geriatra. O neuro eu acho que é muito legal na época que a gente está diagnosticando a doença, ele faz um exame neurológico mais acurado, muitas vezes, mas à medida que a doença vai aumentando, o papel do geriatra vai aumentando também, por conta principalmente desse gerenciamento de reabilitação. Ok, doutor Vitor, acho que com essa última pergunta a gente acaba encerrando, acaba coroando essa noite de hoje. Foi ótimo, queria agradecer demais o senhor ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema que tanto preocupa nossos cuidadores e nossos idosos. Teria alguma coisa mais que você queria falar? Não, na verdade, só agradecer realmente a oportunidade. Eu acho que é um tema super importante. Dava para falar aqui 2, 3, 10 horas desse tema. Vocês veem que eu me empolgo, é uma coisa que eu gosto de falar, eu gosto de explicar. Eu tenho esse padrão meio professor que gosta de explicar o motivo que as coisas acontecem para que as pessoas memorizem, né? Entendam. E eu fico muito grato com a oportunidade de poder passar um pouquinho do conhecimento, né? A gente sempre está aprendendo todo dia e para mim é uma honra, e sempre que vocês precisarem podem contar comigo. Obrigada, queria agradecer também em nome da Liga a doutor Rodrigo, que é o orientador, ele tem uma dedicação enorme aí com o nosso idoso pod, a doutor Vitor pela disponibilidade. Queria lembrar que nossa live ela vai ser transformada em podcast, vai estar disponível em algumas plataformas digitais, como Spotify, o Google Podcast, e aí vocês conseguem ter acesso depois. Ok. Marcelo, deixa eu só... Vitor, teria mais uns 3 minutinhos só para a gente responder as perguntas que foram feitas. Vamos embora. Fica fora do podcast, mas eu acho que seria legal contemplar as pessoas que perguntaram. Vamos sim, a gente faz mais objetivo e passa as informações. Tiveram algumas que a gente acabou respondendo no meio do caminho. E se alguém tiver alguma que não foi, que a gente não fizer, pode colocar aqui de volta. Alguém perguntou... Eu vi uma da tireoide, Rodrigo. Isso, tireoide. E aí, tireoide paciente que não tem a tireoide, né? Isso. Veja, a tireoide, quando está funcionando de mais ou de menos, pode atrapalhar o funcionamento da memória. Em pacientes que supostamente tiraram a tireoide, esse hormônio precisa ser reposto, né? Então, se o hormônio estiver sendo reposto, os níveis de TSH, T4 são os hormônios que a gente analisa, tiverem tudo ok, não tem motivo para o paciente ter problemas de memória por este problema. Ativar memórias, que a gente já falou um pouquinho, foi uma das últimas perguntas. Estágio de Alzheimer deixa para o futuro? Pode ser. Alguém perguntou de benzo, que é uma coisa bem... Isso. Emanuele perguntou, Emanuele Limas. Benzo prolongado, né?
E aí, bem Pois é, Alzheimer e esquecimento, que a gente pode falar. isso é bem polêmico, né? Bem complexo. Não sei quantas vezes a gente já conversou sobre isso na residência, né, Rodrigo? Sim. E assim, o benzodiazepínico, o que se sabe é que o efeito dele, enquanto você está usando, ele prejudica bastante a memória, além de outros riscos, né? Risco de queda, tontura, enfim. É uma medicação que a gente tem alguns critérios que a gente tenta não usar algumas medicações para o idoso, então, teoricamente, é uma medicação que a gente tenta evitar pelo dano agudo. Antigamente, o pessoal falava que o uso prolongado, mesmo depois de tirar, você podia ser um fator de risco à demência. Isso não está muito claro ainda, certo? Os estudos são conflitantes. A gente não tem como afirmar categoricamente que o uso dessa medicação é um fator de risco tão bem definido como os outros que a gente falou para a doença de Alzheimer. Mas o fato é que se você usar cronicamente, estiver exposto à droga, pode ser até que você não tenha doença de Alzheimer, mas você vai ter um declínio cognitivo pela droga, né, enquanto você está usando, então acaba não sendo uma boa também por isso. Idade para ter demência, existe? A Alda perguntou, Existe. Alda Dornelas. Não existe, mas existe. O que é que eu quero dizer com isso? A demência é muito mais comum, estatisticamente, no paciente idoso, né? Por conta das doenças neurodegenerativas, né? Então, esses pacientes têm um risco maior de ter demência. No entanto, existem algumas demências, né? Principalmente aquelas demências que têm um padrão, uma herança genética muito forte, que podem se apresentar em pacientes mais jovens, né? Então, quem já viu aquele filme lá, Para Sempre Alice, é um tipo de Alzheimer, por exemplo, que tem uma carga genética muito forte. Ela é a exceção, não é a regra, aquele filme, né? Então, pacientes que têm esse tipo de demência com um forte apelo genético, né, por transmissão mesmo genética, e aí se você tem aquele genezinho, você vai ter a doença, não é fator de risco mais. Né? Você acaba tendo uma chance. E algumas outras demências, como a demência frontotemporal, por exemplo, né, que pode aparecer em pacientes mais jovens, mas também, eventualmente, a gente vê em paciente mais velho. Então, dependendo de qual é a demência que você está falando, pode ser sim que a gente encontre em pacientes mais jovens, mas o mais comum, de uma maneira geral, é o idoso ser mais acometido. Ok, tranquilo. Acho que com isso a gente acaba encerrando. A gente teve uma outra pergunta aí sobre Coreia, né? Acho que se a Coreia é neurodegenerativa. Coreia é outro tipo de doença, né? Coreia em 10 segundos, Vitor. Nossa, a Coreia é um sintoma mais do que tem alguns tipos de doença, né? Enfim, de Coreia a gente tem isso na pediatria, tem na geriatria, né? É um distúrbio do movimento e como distúrbio do movimento pode aparecer em algumas doenças neurodegenerativas, tá? Mas ele é mais um achado de uma neurodegenerativa do que propriamente a causa. Ok. Pergunta desafio no final, né? Pois é. 10 segundos para falar de Pegou o embalo do Infogere, né? O Infogere verdade. pergunta desafio. Verdade. E parabenizar pelo conteúdo. Eu acho que tem sido bem interessante acompanhar o Infogere. Para quem não conhece, né, o @Infogere é o Instagram que o Dr. Vitor faz postagem. Info.gere. Tem um pontinho no meio. Info.gere. Pronto. Info.gere. E aí o Instagram do Dr. Vitor coloca conteúdo diariamente, ele tem alimentado com muito conteúdo interessante, com perguntas e respostas, com explicações, do jeito mais didático possível, como ele consegue fazer, que abre a cabeça da gente e coloca para dentro do conteúdo. Então, só para a gente aproveitar essa oportunidade e falar um pouco do Infogere. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui, né? Caio, Acidália, Lucas, Shirley, Cecília, Ana Posta, Débora, Flávia, Rafael Falcão, Isabel Reis, a CRS, Lucas e por aí vai. Agradecer a todos que eu falei e os que não falei também. Tá? E agradecer ao Dr. Vitor mais uma vez pela gentileza de estar com a gente hoje à noite. Poxa, Rodrigo, Marcela, só agradecer. A gente fica vendo live, né? Live no final tem tendência a diminuir. Eu só vejo o númerozinho aumentando. Eu fico feliz. E, mais uma vez, repito, podem contar comigo. Para mim é uma honra. Parabéns, porque a LAGEUP é uma das ligas, talvez a liga mais engajada que eu consigo perceber. Eu conheço muitas ligas, muito disso pelos ligantes, muito disso por você, Rodrigo. Então, parabéns a todos e eu espero que o projeto continue forte.
Obrigado, professor. Obrigada. E obrigado a Tchau, tchau. todos, né, que acompanharam. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.